Olá, eu sou Jorge Cardoso Filho, professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA. Eu coordeno o Grupo de Estudos em Experiência Estética, Comunicação e Artes e sou pesquisador integrante do Centro de Pesquisa em Estudos Culturais e Transformações na Comunicação, coordenado pela professora Etânia Gomes, na UFBA. E eu estou aqui hoje para apresentar para vocês os resultados parciais da pesquisa que eu venho desenvolvendo com apoio do CNPq, a Agência de Financiamento da Pesquisa brasileira, cujo título é Anacronismos no Rock Baiano, experiências a partir das capas de discos. Eu sou muito grato às contribuições que meu grupo de pesquisa fez nesse trabalho, assim como aos colegas da Universidade Federal Fluminense, da rede Mídia Mutus, onde eu venho fazendo meu pós-doutorado no momento. Esse trabalho ele vem articulando dimensões estéticas e políticas operantes nas imagens do rock baiano, sobretudo em capas de discos, mas não exclusivamente, porque eventualmente eu também utilizo as imagens de performances de shows ou as imagens que compõem as artes gráficas dos próprios discos. Ele leva em consideração também as variáveis ambientais e territoriais das cenas musicais, das críticas culturais e as peculiaridades estilísticas das bandas analisadas. Por fim, mais central no trabalho, nós temos como objetivo identificar aspectos diaspóricos e ameríndios que podem ser observados na poética de cada uma das bandas dessa cena baiana. Então eu sigo apresentando para vocês alguns dos nossos principais conceitos, O primeiro dele é o conceito de cena musical, já amplamente trabalhado na bibliografia da área de estudos da música, antropologia, sociologia, comunicação. O termo inicialmente cunhado pelo nosso querido Will Straw, e que aqui é tomado como uma cena musical composta por dinâmicas culturais, econômicas, sociais e políticas específicas de cada cidade, e essas dinâmicas concedem matizes para as experiências musicais e as suas expressões, que precisam ser devidamente mapeadas e interpretadas a fim de compreender como atuam os vetores envolvidos na construção da identidade musical de uma cidade. Por exemplo, o rock em Salvador e Cachoeira vão ter matizes diferentes de rock como em cidades como Ouro Preto, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e etc. Salvador, ela é uma cidade muito marcada por um discurso de apelo à cultura musical, desde sua fundação ainda em 1522, os lundus, as chulas, os sambas, todos esses foram gêneros musicais que compuseram a identidade discursiva de Salvador. Posteriormente o samba reggae, os ritmos afro como o Ijexá, e mais recentemente no século XX, com a música pop, do Axé Music, que foi muito bem retratada pela pesquisadora Goli Guerreiro, no seu livro A Trama dos Tambores. Salvador é uma cidade litorânea, com forte matrizes afro-indígenas nas suas tradições culturais. Já Cachoeira, ela é uma cidade localizada na região conhecida como Recôncavo da Bahia, e que tem uma tradição musical que se relaciona às filarmônicas, que desempenharam um papel de formação e educação musical nos habitantes da cidade, sobretudo a Sociedade Litero-Musical Minerva Cachoeirana e a Filarmônica Lira Siciliana, ambas com mais de 100 anos. Cachoeira também é muito famosa pelo samba do Recôncavo e personagens importantes como Dona Dalva, pelo reggae, de Edson Gomes e Cine Calmon. É uma cidade localizada em um vale, assim como São Félix, e cortada pelo rio Paraguaçu, o rio eminentemente baiano, que nasce na região da Chapada Diamantina e deságua na Baía de Todos os Santos, já aqui no encontro com o Oceano Atlântico.
Por fim, os últimos conceitos que eu trago para vocês diz respeito à importância da dimensão do anacronismo e da sobrevivência de determinadas imagens nesse estudo que eu venho realizando, né? Nós compreendemos o anacronismo tal como Jacques Rancière, né? O anacronismo é pensado enquanto um movimento político que reorganiza o tempo. Não é simplesmente tratá-lo como aquilo que foi colocado fora de sua época, como é uma expressão usual, mas também tratar os movimentos que reorganizam o tempo de baixo para cima, colocando em xeque um problema horizontal de ordem dos tempos, mas um problema vertical da ordem do tempo na hierarquia dos seres, né? É um problema de partilha do tempo no sentido da parte que cabe a cada qual. Então, qual é a parte que cabe ao rock nas experiências cotidianas dos habitantes do Recôncavo e de Salvador? Esse é um ponto importante para a gente. Um segundo conceito aí cunhado pelo historiador da arte alemão Aby Warburg é o conceito de Nachleben, que foi traduzido como vida póstuma, pós-vida ou sobrevivência. É uma noção importante de Aby Warburg, que tenta sintetizar a presença que a antiguidade, né, mesmo ela já tendo passado, ela morta, ela possui nas épocas posteriores, como fantasmagorias que assombram outras épocas, né? E aí tem uma diálogo muito forte com Walter Benjamin, por exemplo. E a segunda noção do Warburg tem uma função de circunscrever melhor como é que essa sobrevivência ela de fato ocorre, que é o conceito de pathos formel, né? Ou fórmula do pathos, através do qual o Warburg vai dizer como é que essas ocorrências da antiguidade elas podem ser vistas em imagens contemporâneas, né? Através de linguagens e gramáticas que operam nas formas de exprimir movimentos. E esses movimentos podem ser tanto físicos, né, dos atores envolvidos, quanto movimentos da alma, né, as chamadas paixões da alma, do ânimo. Então, a partir desses três conceitos, anacronismo, Nachleben e pathos formel, nós começamos uma análise inicial de figuras recorrentes e do modo como essas recorrências elas aparecem, reorganizando a dimensão política do rock em território baiano, né? Então eu trago aqui um primeiro conjunto de capas para vocês, no quais se destacam em um determinado momento o álbum inicial do Iron Maiden, de título homônimo, Iron Maiden, que se apresenta aqui a figura do morto-vivo, um zumbi, né? Que mais tarde vai ser batizado de Eddie e vai se tornar uma figura fundamental do marketing do Iron Maiden. O zumbi aí, ele é uma figura que volta para assombrar os vivos, né? Desejando carne. Ele não é uma figura romantizada como os vampiros costumam ser romantizados, né? Vampiros que querem sangue, porque os zumbis, eles normalmente são retratados como querendo miolos, como querendo entranhas, né? Carne. E isso para nós é importante porque faz referência ao universo do renascimento da cristologia durante o iconoclasmo em Bizâncio, né? Uma das questões muito importantes para os iconoclastas era discutir se Cristo, por exemplo, era um semideus, porque era filho, né, do Deus Todo-Poderoso. Então Cristo ele partilha seu próprio sangue e corpo com seus apóstolos, né? E os zumbis eles querem o sangue e corpo de outrem. Então a gente traz aqui essa figura do zumbi também como uma espécie de afronta a essa tradição cristã que compõe um dos elementos de resistência que o rock, né, estabelece. E essa figura do zumbi ela vai reaparecer numa das capas de uma das bandas baianas, né, da banda de Salvador, Mercy Killing, nesse álbum que é o Eutanásia. A gente tem aqui o zumbi, agora caracterizado como um médico, e esse médico, teoricamente, realizando o processo de eutanásia, né, que é o processo de ajudar alguém a retirar a própria vida. Então, essa caracterização como médico, inclusive,
tem essa função simbólica, né, de alguma maneira questionar essa figura que exerce um determinado tipo de controle sobre nossos corpos, né? E por último, a banda Em Coma, com a capa do seu disco Influir, que traz de alguma maneira um monitor, né, mais uma vez do discurso médico presente, de aferimento, né, de sinais vitais, como a capa de seu disco Influir. E mais uma vez aqui a ideia do coma como um estado de latência, né? Durante o coma a pessoa está viva, possui funções vitais, mas não está consciente, né? Não tem capacidade de interagir com o ambiente e, portanto, não tem capacidade de demonstrar essa troca, né, entre ambiente e criatura. Ela está numa situação limiar, né, portanto. E aí me parece que não estamos falando aqui do zumbi, mas essa ideia de morto-vivo, né, é uma questão, uma recorrência importante. Um segundo conjunto de capas é composta aqui pelo trabalho da Mystifier, pelo trabalho da Úteros em Fúria, e no centro a imagem de um disco icônico da banda Cannibal Corpse, que é o Tomb of the Mutilated. Aqui nós fazemos referência a essa dimensão do corpo ambiente, e de um corpo ambiente que pode ser disforme, que pode ser caótico, como no caso da capa da Mystifier. Nós não temos condição de identificar claramente essa massa caótica onde começa o corpo de cada um, mas a gente consegue perceber que é um ambiente agressivo, onde esses corpos estão sofrendo, né, de violência e produzindo violência. No âmbito da Úteros em Fúria, com seu disco Wombs of Rage, a gente tem uma cena que remete a uma dimensão de festa, né, uma orgia dionisíaca, a partir da relação desses três integrantes masculinos, observando a figura feminina, né, com os seios à mostra e uma espécie de túnica grega ao redor da cintura. Então aqui o corpo é o espaço de prazer, é um local de festa, é um ambiente para ser desfrutado. E essa icônica imagem do Cannibal Corpse traz ao mesmo tempo a dimensão do corpo sendo violado, né, e violando. Nós estamos aqui dois zumbis, né, de alguma maneira, dois mortos-vivos também, numa posição de alguma maneira que simula sexo oral, mas ambos estão totalmente dilacerados, né, e esfacelados. Então o corpo aqui como essa dimensão que produz violência e pode ser violado. E para se contrapor a esses elementos recorrentes numa espécie de iconografia canônica do rock, eu trago para vocês a capa do disco, do primeiro disco da banda Vovó do Mangue, da região do Recôncavo da Bahia, não de Cachoeira, mas de uma cidade vizinha, né, a cerca de 30 quilômetros de Cachoeira, que é Maragogipe. A Vovó do Mangue traz nessa sua capa de disco homônima o objeto temático, a igreja, que a gente pode considerar como um elemento iconográfico muito presente na tradição do rock, mas representado de uma maneira clássica, a como se faz fotos de turismo, por exemplo, de cidades históricas, né? Ao centro aqui nós temos uma foto da cidade de Cachoeira, com a igreja da Matriz ao centro, e no canto aqui direito a gente tem a imagem dessa praça ao qual a capa da Vovó do Mangue faz referência, da praça da igreja nossa de São Bartolomeu, né, da igreja matriz de São Bartolomeu em Maragogipe. É interessante constatar como nessa capa de álbum há uma espécie de hibridização de estilos, né? Uma dimensão mais realista composta aqui pela catedral, mais um céu totalmente impressionista aqui, né, no céu maragogipano. E nesse sentido,
a gente entende também que a própria banda traz, além de na sua capa, muitos aspectos dessa tradição afrodiaspórica para compor os seus elementos de referência. Por exemplo, a Vovó do Mangue, na sua tipologia, ela traz alguns aspectos que são serpentiformes, né? Nessa caracterização de seu logo. E quando Warburg ele foi estudar os índios pueblos na América do Norte, ele identificou como esse culto à serpente também era presente nas formulações gráficas dos índios pueblos. A serpente ali tratada como uma criatura mágica que permite produção de chuva, né, e nascimento e renovação de ciclos. Dentro da tradição afrodiaspórica religiosa na Bahia, o orixá que é representado por uma serpente é o Oxumaré. Oxumaré ele é homem e mulher ao mesmo tempo, um orixá andrógeno, e que se transforma numa serpente mudando de pele. Ele também é o senhor do arco-íris, tá? Tal a sua beleza. E curiosamente, né, essas coincidências importantes, Oxumaré no sincretismo religioso ele é considerado São Bartolomeu. São Bartolomeu, padroeiro da cidade de Maragogipe, o apóstolo de Cristo que sofreu no seu martírio o esfolamento de sua pele, né? E a gente aparece aqui uma figura do São Bartolomeu na pintura do Michelangelo na Capela Sistina, segurando a sua própria pele, né, o seu martírio, e observando o céu por outro lado. Então, a gente tem aqui um modo da Vovó do Mangue se apropriar desses aspectos que constituem a vida cotidiana de Maragogipe no seu logotipo, fazendo referência ao Oxumaré, aqui retratado pelo artista baiano Hugo Canuto, e que nos remete também à figura do São Bartolomeu, padroeiro da cidade de Maragogipe. Há, além disso, um segundo movimento nessa dimensão diaspórica da Vovó do Mangue, que diz respeito ao seu próprio nome de banda, né? A Vovó do Mangue, nas tradições dos povos que vivem ao redor do mangue, né, povos quilombolas e também adeptos das religiões de matriz africana, ela é caracterizada como uma entidade que é boa para quem é boa com o mangue e ruim para quem não cuida dele, né? Então eu trago aqui uma figura de representação da Vovó do Mangue numa cartilha produzida pelo Wilson Caetano de Souza Júnior, e ao lado é a representação também do Hugo Canuto da orixá Nanamburucu, Senhora da Lama e dos Mangues, né? Que no sincretismo religioso é associada a Nossa Senhora, a avó de Cristo, Nossa Senhora Santana, né? Então tem aqui também uma associação entre a própria Vovó do Mangue e esses elementos da tradição da religião afro-católica aqui presentes, né? Então nós consideramos que nesse modo de constituir a sua iconografia, de constituir as suas imagens referentes ao seu ambiente, à sua cena, a banda Vovó do Mangue traz para a gente alguns aspectos muito interessantes que se contrapõem, né, ao mesmo tempo em que conseguem estabelecer alguns graus de continuidade com uma determinada iconografia do rock, né? Temos dados agora passos para finalizar nosso trabalho, ampliando o escopo, né, de imagens e de bandas, de modo a podermos observar de maneira mais atenta como é que esses anacronismos, né, como é que essas novas ordens de habitar o sensível, elas podem se estabelecer no rock baiano.
Eu fico à disposição de vocês, portanto, para o nosso debate. Muito obrigado.